Incrível. Como eu acho tão interessante, porque muitas das pessoas que eu conheço, vereador Tibério, vereadora Sandra Marrocos, vereador Marcos Henrique, são pessoas inteligentes e que eu os considero honestos. Mas eu não consigo entender como pessoas honestas, elas conseguem defender bandidos que estão presos, que foram julgados em primeira instância, que foram julgados em segunda instância, estão presos, cumprindo pena, com a desculpa de que provavelmente um juiz que estava trabalhando numa força-tarefa dos poderes, Ministério Público, Judiciário, estavam trabalhando em conjunto e trocaram algumas mensagens que não colocam em xeque nenhuma das acusações, nenhuma dos 2.476 procedimentos instaurados, que não colocam em xeque nenhum dos 1.237 mandatos de busca e apreensão, ou dos 227 mandatos de conduções coercitivas, que não coloca em xeque 160 mandatos de prisões preventivas, 150 mandatos de prisões temporárias, 6 prisões em flagrante, que não coloca em xeque 754 pedidos de cooperação internacional, sendo que 334 pedidos ativos para 45 países e 420 pedidos passivos com 36 países. Essas coisinhas que eles estão aí dizendo, que um bandido cibernético, casado com o deputado Miranda do PSOL, aquele que substituiu, que é a suplente de Jean Willis, que saiu corrido do Brasil, com medo, porque provavelmente podem até ligar ao crime de quase assassinato do presidente Bolsonaro antes da eleição, correu. Ele foi se refugiar e, de repente, querendo até pedir asilo político, porque está sendo perseguido lá em Paris. Mas ele foi expulso de Portugal. As pessoas não gostaram muito de Jean Willis em Portugal. E esse rapaz aí, que faz parte de um grupo que hackeia celulares para causar tumulto e colocar na mídia conversas pessoais das pessoas, são essas as mensagens que estão colocando como verdadeiras? Eu tive meu celular hackeado. Sabe o que é que fizeram com meus amigos? Pediram dinheiro. E amigas minhas depositaram dinheiro. Fui roubada. Nós somos roubados. É esse tipo de gente que está acusando o Moro. E que está acusando o Dallagnol. E pessoas que a gente julga honestas defendem. Queriam o quê? Queria que fosse Haddad o nosso presidente para continuar com a farra de um dos maiores esquemas de corrupção. Foram 184 acordos de colaboração premiada firmados com pessoas físicas, 11 acordos de leniência e um termo de ajustamento de conduta, 90 acusações criminais contra 429 pessoas, sem repetição de nomes, pelos crimes de corrupção, crimes contra o sistema financeiro internacional, tráfico transnacional de drogas, formação de organização criminosa, lavagem de ativo, entre outros. Até o momento, são 244 condenações contra 159 pessoas, contabilizando 2.249 anos, 4 meses e 25 dias de pena. 10 acusações de improbidade administrativa contra 63 pessoas físicas, 18 empresas, 3 partidos políticos, pedindo o pagamento de 18,3 bilhões. Valor total do ressarcimento pedido, incluindo multas, é de 40,3 bilhões. Os crimes já denunciados envolvem pagamentos de propina de cerca de 6,4 bilhões. 13 bilhões são alvos de recuperação por acordo de colaboração, sendo que 846 milhões objeto de repatriação e 3,2 bilhões em bens dos réus já bloqueados. Eles querem que voltemos a ter nos nossos quadros de juízes como, por exemplo, Disseu, né, que é um dos mais conhecidos, ou como Antônio Palocci, que teve que renunciar ao cargo de ministro da Fazenda. A renúncia aconteceu depois de uma acusação de que ele teria chefiado um esquema de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão Preto.
Palocci teria cobrado mesadas de até 50 mil mensais de empresas que prestavam serviço à prefeitura para os cofres do PT. Ou a gente iria ter nos nossos quadros de ministros, ao invés de Moro, ao invés dos ministros que lá estão, pessoas como José Disseu, José Genuíno, Delúbio Soares, que foram condenados por corrupção ativa, gente, formação de quadrilha. Em agosto de 2014, Genuíno pediu progressão de regime, está aí em casa. Ou nós poderíamos ter nos nossos quadros, novamente, ex-ministros como Antônio Palocci, Wagner Rossi, da Agricultura, Orlando Silva, do Esporte, Pedro Novaes, do Turismo, Mário Negromonte, das Cidades, que foram demitidos por Dilma, que não aguentou tanta corrupção no governo dela. Pelo menos para começar, vamos dar uma limpadinha aqui, né? Para a gente tapear. É PT virando PT, mas continua a coisa do mesmo jeito. Aí vem Sérgio Moro com a Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público conduziram as investigações do maior escândalo de corrupção do país, com foco inicial no desvio de recursos da Petrobras. Cerca de 2,9 bilhões já foram recuperados. Delatores disseram que parte da propina iam para onde? Para o PT. Prisões do ex-tesoureiro, a gente tem que relembrar também, acusado de receber propinas de contratos da Petrobras para o PT, em doações oficiais e em espécie. O ex-tesoureiro do partido, João Vacari, quem lembra dele? João Vacari Neto, preso em abril de 2015, ele já foi condenado também pelo juiz Sérgio Moro. Gente, sem falar, só para concluir, que todos esses crimes que estão aqui relacionados, muitos deles foram revisados pelo Supremo Tribunal. E de lá, a maioria dos ministros foram indicados pelo PT. Será que se tivesse o mínimo, tipo assim, 1% de não culpa de todos esses esquemas, de todas essas questões aqui, algum dos ministros lá não tinham tentado inocentar? Mas a gente pode continuar falando. Por exemplo, em parecer unânime, aí a nossa presidenta aí foi acusada e impeachmentada por pedaladas. Mas eu quero dizer às pessoas que isso é uma cortina de fumaça, sim. O que está em xeque é um pacote anticrime de Moro. E as pessoas que estão lá, que não estão querendo que esse pacote seja votado, vereador João dos Santos, são as que estão com o rabo preso, com medo de serem presas e pior, sabendo que a farra vai acabar. O que está em xeque aí são pessoas do quanto pior melhor. Aí fica as paquitas do Lula. Maria do Rosário, a outra, a Gleice Hoffmann, a Érica Cocai e a Thalíria. As 4 paquitinhas de Lula fazendo inferno na CCJ para a Previdência não passar. Vão se aproveitando da condição de mulher e enfrentam lá o presidente da CCJ para tentar derrubar a sessão. Coisa que elas deveriam ter vergonha de serem usadas. Elas não dizem que são feministas, donas do seu próprio nariz, mas elas são manobradas pelos homens do PT, do PSOL, do Partido Comunista, que ficam lá só batendo palma, dando gargalhada da palhaçada que elas estão fazendo lá para tentar prejudicar as sessões. Aí ficam eles tentando obstruir uma questão de repasse orçamentário. Para quê? Para que Bolsonaro não consiga pagar aposentados, para que Bolsonaro não consiga pagar salários, para que não consiga nem pagar o Bolsa Família. Mas eu daria uma sugestão. Não paga o funcionalismo público, mas paga o Bolsa Família. Que o que esse povo, do quanto pior, melhor quer, é que esse Brasil vire um verdadeiro caos. E outra coisa, gente, nós já sabíamos. Quando está perto de grandes reformas, acontece aí várias coisas, entram nos celulares, acontecem filmagens, isso aí já é de praxe. Mas nós cremos, eu ainda confio em Deus primeiramente, que esse Brasil vai ser varrido, que a corrupção nesse Brasil vai ser varrida. Se a gente conseguir, pelo menos manter como está, que ninguém consiga mais roubar, já é de grande benefício que foi feito nas eleições de outubro de 2018. Quero dizer o seguinte, não dá para confiar em bandido. Gente, foi um hacker. Eu e a vereadora Helena Holanda sofremos disso.
Nós tivemos nossos celulares clonados, pessoas pagaram dinheiro. E qual é a diferença de um hacker, de um bandido que rouba R$ 1.000, R$ 2.000 de pessoas que gostam da gente, porque as pessoas fizeram isso porque gostam da gente, ou de um bandido internacional, bandido cibernético, marido do Miranda, deputado do PSOL, que está articulando isso há muitos dias. E tão interessante, né? Quando está para ser julgado um habeas corpus de Lula ou alguma coisa do tipo, né? Bem pertinho.